Uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Um pouco depois de Darby receber seu diploma da Escola da Vida e decidir aproveitar a experiência adquirida no negócio de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião em que lhe foi provado que nem sempre um não é uma negativa. Em certa tarde, ele ajudava o tio moer trigo no antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda, na qual viviam alguns colonos negros. A porta se abriu lentamente e uma menina negra, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da entrada. O tio levantou o olhar, viu a criança e resmungou rudemente. "O que você quer?" Com um ar de humildade, a criança respondeu: "Minha mãe mandou pedir 50 centavos." E a pessoa respondeu: "Não vou mandar dinheiro nenhum." Ele respondeu: "E agora volte para casa." E ela respondeu: "Sim, senhor," disse a menina, mas não se moveu. O tio de Darby retomou o trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo a garota de pé no mesmo lugar, gritou: "Não lhe disse que fosse para casa? Vá agora se não quiser levar uma chicotada." "Sim, senhor," a garotinha disse mais uma vez, mas não se moveu nem um centímetro. O homem jogou no chão o saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador do moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Darby prendeu a respiração. Tinha certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que, naquela parte do país, crianças negras não deviam desafiar pessoas brancas. Quando o homem chegou perto da menina, ele rapidamente deu um passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a pleno pulmões com sua vozinha aguda: "Minha mãe precisa de 50 centavos." O tio de Darby parou, olhou fixamente para a criança e então, devagar, largou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda de 50 centavos e deu a ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou em direção à porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi, ele se sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela absorto por mais de 10 minutos, tentando entender a derrota que sofrera. Darby também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que via uma criança negra dominar deliberadamente uma pessoa branca e adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade agindo com a doçura de um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior do que ela? Essas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta, porém, só veio anos mais tarde, quando me contou essa história. Estranhamente, essa experiência incomum me foi contada naquele moinho velho e empoeirado, no mesmo lugar onde o tio Darby fora vencido. E, estranhamente, também eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo daquele poder que permitiu uma criança negra frágil e sem instrução impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato, Darby perguntou: "Qual é a sua conclusão? Que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente." A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios descritos neste livro. Contém detalhes e instruções suficientes para capacitar qualquer um e compreender e aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que veio em socorro daquela criança. No próximo capítulo, você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto deste livro, uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção, colocando este mesmo poder irresistível às suas ordens para o seu benefício. A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo ou surja na sua mente em um dos outros. Pode vir em forma de uma simples ideia ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter a você experiências passadas de fracasso ou derrota, trazendo alguma lição que lhe permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Darby o poder que a garotinha negra, sem saber, tinha usado, ele logo lembrou sua experiência de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu francamente que seu sucesso nesse campo era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. E continuou dizendo: "Toda vez que um cliente em potencial tentava me afastar sem comprar, eu via aquela criança no velho moinho, firme, os grandes olhos brilhantes
desafiadoramente e dizia para mim mesmo que tinha que fazer aquela venda. Minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não. Darby se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de 1 metro do ouro, mas disse: aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ensinou-me a manter a persistência. Por mais difícil que seja o caminho, uma lição que eu precisava aprender antes de obter o sucesso, no que quer que fosse. As histórias de Darby e de seu tio, e da mina de ouro e da menina negra, serão lidas por centenas de vendedores de seguros de vida. Para eles, quero frisar que Darby deve àquelas 2 experiências sua excelente marca de mais de $1 milhão em seguros vendidos por ano. A vida é estranhamente e frequentemente imponderável. Tanto os sucessos como os fracassos têm as suas raízes em experiências simples. As situações vividas por Darby foram bastante comuns. No entanto, continham a resposta para o seu destino. Por isso, foram tão importantes para ele quanto a própria vida. Darby só aproveitou as 2 experiências porque as analisou e tirou delas uma lição. E quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento, pode levá-lo ao sucesso? Onde e como aprenderá a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade? Este livro foi escrito em resposta a essas perguntas e às suas ponderações sobre as singularidades da vida. Ele inclui a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, as respostas que você procura podem ser encontradas na sua própria mente, por meio de uma ideia, de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura. Uma boa ideia é tudo o que se precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro encerram o que há de melhor e mais prático no que diz respeito aos caminhos e meios para criar ideias úteis. Antes de prosseguir na abordagem da descrição desses princípios, acredito que você tenha direito a receber essa importante indicação. A riqueza, quando chega, vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis. Essa é uma declaração espantosa, ainda mais se levarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem para aqueles que trabalham arduamente e por muito tempo. Quando começar a pensar em enriquecer, você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. O importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil histórias, porque eu também queria saber como as pessoas enriquecem. Sem essa pesquisa, esse livro não existiria. Agora, preste atenção a este fato. Nos Estados Unidos, a depressão econômica começou em 1929 e continuou, em um tempo recorde de destruição, até pouco depois de Roosevelt assumir a presidência. Então, foi declinando até acabar. Da mesma forma que, no teatro, o eletricista aumenta as luzes gradualmente, até que a escuridão se transforme em luz. O medo na cabeça das pessoas foi desaparecendo até transformar-se em fé. Observe atentamente, tão logo você domine os princípios desta filosofia e comece a seguir as instruções para aplicá-los. A sua posição financeira vai melhorar e tudo o que tocar se transformará em mais um recurso para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da humanidade é sua usual identificação com a palavra impossível. Conhece-se em todas as regras que não dão certo. Conhece todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que querem conhecer as regras seguidas pelas pessoas bem-sucedidas e para aqueles que estão dispostos a apostar tudo nelas. Há muitos anos comprei um ótimo dicionário. A primeira coisa que fiz foi procurar nele a palavra impossível, para cuidadosamente recortá-la e jogá-la fora. Não é má ideia você fazer o mesmo. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso. Outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças.
Talvez alguns, ao lerem essas palavras, ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer. Elas não conseguem pensar em termos de riqueza, porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Esses indivíduos desafortunados fazem-lhe lembrar um proeminente chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado nos padrões norte-americanos e começou a frequentar a Universidade de Chicago. Um dia, o reitor Harper encontrou o jovem oriental no campus. Parado para conversar com ele por alguns minutos, perguntou-lhe o que mais havia impressionado no povo norte-americano. Ele respondeu: o formato dos olhos. Vocês têm os olhos estranhamente inclinados. O que dizemos nós ocidentais a respeito dos chineses? Nós nos recusamos a crer no que não entendemos. Tolamente acreditamos que as nossas limitações são a exata medida das limitações. Naturalmente, diremos que os olhos do outro estão fora da linha de inclinação se não forem iguais aos nossos. Milhões de pessoas apreciam as realizações de Henry Ford e o invejam por sua grande fortuna, ou sua sorte, ou seu gênio, ou seja lá a que atribuem a sua riqueza. Talvez uma entre 100.000 pessoas saiba o segredo de seu sucesso, porém os que o não sabem são muito discretos ou preferem não comentar, em razão da sua simplicidade. Um exemplo explica perfeitamente, entre aspas, o segredo. Há muitos anos, quando Ford decidiu produzir o hoje famoso motor V8, escolheu construir uma máquina com um modelo inteiro de 8 cilindros num só bloco e instruiu seus engenheiros a elaborarem o design do projeto. O modelo foi desenhado, mas todos os engenheiros, sem exceção, consideravam simplesmente impossível moldar um motor monobloco de 8 cilindros movido a gasolina. Ford insistiu: deem um jeito. Mas é impossível, responderam os engenheiros. Pois insistam e continuem a trabalhar até conseguir. Levem o tempo que for preciso, ordenou Ford. Os engenheiros não tiveram outro jeito a não ser atender às ordens do chefe, já que pretendiam permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Outros 6 meses se foram e nada ainda. Os engenheiros tentaram todas as soluções imagináveis para seguirem as ordens, mas nada funcionava, impossível. Ao fim de 1 ano, Ford se reuniu com os engenheiros e novamente foi informado de que não havia encontrado meios de cumprir as ordens. Não parem, disse Ford. Eu quero e vou conseguir. Eles fizeram o que o chefe mandou e, de repente, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford venceu mais uma vez. Talvez o relato não contenha todos os detalhes da história, mas, no geral, foi isso mesmo que aconteceu. Você que deseja pensar em enriquecer, deduza o segredo dos milhões de Ford se puder. Não é preciso procurar muito longe. Henry Ford foi bem-sucedido porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se dessa história de Ford enquanto lê o resto do livro e marque as linhas onde o segredo dessa façanha estupenda é descrito. Se fizer isso, se conseguir apontar os princípios que fizeram Henry Ford de um homem rico, você poderá igualar suas realizações em qualquer setor a que se dedique. Você é mestre do seu destino, capitão da sua alma. Por quê? Quando o poeta inglês William escreveu os proféticos versos "Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma", deveria ter nos informado que somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter explicado que o espaço no qual esta pequena terra flutua, onde nós nos movemos e existimos, é uma forma de energia que se movimenta numa vibração média, extraordinariamente alta, e que esse espaço é preenchido por uma forma de poder universal, que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e nos influencia por meios naturais a transformá-los em seus equivalentes materiais. Se o poeta nos tivesse dito essa grande verdade, saberíamos por que somos mestres do nosso destino, capitães da nossa alma. Ele deveria ter nos contado com grande ênfase que esse poder não procura diferenciar os pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos,
e que ele tanto nos impele a traduzir em realidade física pensamentos de pobreza, quanto nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Ele deveria ter nos revelado que, antes que seja possível acumular bens em grande abundância, precisamos magnetizar nossas mentes com um desejo intenso de riqueza e nos tornar conscientes do dinheiro, até que o desejo nos leve à criação de planos definidos para conseguir o que queremos. Todavia, sendo um poeta e não um filósofo, Henley se contentou em declarar de maneira lírica uma grande verdade, deixando aqueles que o seguirem a interpretação do significado filosófico de suas palavras. Pouco a pouco, a verdade se revela, até mostrar-se segura de que os princípios descritos nesse livro possuem o segredo do controle sobre nosso destino econômico. Estamos, então, prontos para examinar o primeiro desses princípios. Mantenha um espírito receptivo e lembre-se de que não se trata de uma invenção de um só indivíduo, mas da experiência de vida de mais de 500 pessoas que, na verdade, acumularam bens em enorme quantidade. Gente que começou na pobreza sem grande instrução formal. Os princípios deram resultado para essas pessoas. Você pode colocá-los em ação para o seu próprio benefício. Não é difícil, você vai ver. Antes de começar a ler o próximo capítulo, quero que saiba que nele existem informações reais que poderão facilmente mudar por completo o seu destino financeiro, da mesma forma que trouxeram mudanças de grandes proporções às duas pessoas citadas. Quero que saiba também que meu relacionamento com essas pessoas é de tal natureza que eu não poderia falsear os fatos, ainda que quisesse. Uma delas é o meu melhor amigo há quase 25 anos e a outra é o meu filho. O incrível êxito que obtiveram, generosamente creditado ao princípio descrito no próximo capítulo, mais do que justifica essa referência pessoal. Há muitos anos fiz o discurso de formatura na Faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental. Enfatizei tanto o princípio descrito no próximo capítulo que em um dos formandos se apropriou definitivamente dele, usando-o como parte de sua filosofia. O rapaz veio a ser congressista e elemento importante do governo, pouco antes que este livro seguisse para a editora. Ele me escreveu uma carta na qual manifestava tão claramente sua opinião sobre o princípio abordado no próximo capítulo que decidi publicá-lo à guisa da introdução. Assim, você pode ter uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão, o mandato no Congresso fez-me ver os problemas de homens e mulheres. Assim escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que pode ser de grande ajuda a milhares de pessoas dignas. Peço desculpas, mas preciso declarar que essa sugestão, se aceita, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para você. Ainda assim, sinto-me encorajado a fazê-lo, porque sei do seu grande desejo de ajudar. Em 1922, você fez o discurso de formatura na Faculdade de Salem, e eu fazia parte da turma de formandos. Naquele discurso, você pôs em minha cabeça uma ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e que será responsável em grande parte por qualquer sucesso que eu venha a obter no futuro. A sugestão é no sentido de que você transforme em livro o conteúdo do discurso, fornecendo assim ao povo americano a oportunidade de aproveitar os seus muitos anos de experiência e convívio com as pessoas que, por sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos a mais rica nação do mundo. Lembro, como se fosse ontem, a maravilhosa descrição que fez do método pelo qual Henry Ford conseguiu atingir o auge, com tão pouco estudo, sem dinheiro e sem amigos influentes. Decidi naquele momento, mesmo antes que o seu discurso chegasse ao fim, que encontraria meu lugar por mais dificuldades que tivesse de ultrapassar. Milhares de jovens se formaram este ano e nos próximos anos, todos à espera de uma mensagem prática de incentivo como a que recebi de você. Desejarão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. Você pode fazer isso. Tantas foram as pessoas cujos problemas ajudou a resolver. Se houver a possibilidade de tornar ainda melhor o serviço que estará prestando, sugiro que inclua em cada livro um exemplar do seu mapa de análise pessoal,
de forma que cada leitor possa beneficiar-se de uma autoanálise que o faça perceber, como você me mostrou anos atrás, exatamente o que impede seu caminho para o sucesso. Um serviço como esse, dando aos leitores do seu livro um quadro completo e imparcial de suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso, um serviço que não tem preço. Milhões de pessoas estão agora enfrentando o problema de se recuperarem dos anos de depressão econômica e falo por experiência própria, quando digo que essas pessoas determinadas lhe agradeceriam pela oportunidade de contarem seus problemas e de receberem suas sugestões. Você conhece os problemas daqueles que precisam recomeçar. Existem milhares de pessoas hoje nos Estados Unidos que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Gente que precisa começar do nada e recuperar suas perdas. Se existe alguém que pode ajudá-las, esse alguém é você. Caso publique o livro, gostaria de receber o primeiro exemplar, autografado. Com meus melhores votos, cordialmente, Randolph.